Fala galera, estamos ao vivo, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Rafael Dias. Eu sou o Jason, engenheiro civil, e esse é o Spot Física. Sejam. E esse é o Spot Física. Eu ia falar errado aqui. Pô, um dia a gente vai acertar, gente. Um dia a Episódio gente acerta. 100, em comemoração, a gente vai acertar. A gente vai ter um jingle. Um jingle. Beleza. E aí, qual é o nosso tema de hoje? Hoje é muito perto do Sol, Muito perto do Sol. falar da Quis atmosfera fazer uma solar. referência àquele negócio de, voou muito perto do Sol, né? Daquela história do Ícaro, acho que é Ícaro, É do que Ícaro. fez as asas com cola e tal, né? Ele empolgou, foi muito alto, Com só cola. derreteu as asas dele e ele caiu. É porque ele usou cola escolar. Se fosse cola de É, sapateiro, ele tinha transcendido. Já. tinha transcendido, exatamente. Eu sou super bonder. E aí, bom, foi só um trocadilho, mas não tem nada a ver, porque a gente vai falar da sonda, né, que foi lá investigar o Sol e chegou muito perto. Algumas pessoas me perguntaram até como que ela, pô, como é que não derrete, né? Porque é quente pra caramba perto do Sol, obviamente. Como é que o negócio não derrete, não pega fogo, né? Uhum. E a gente vai responder isso esse episódio. É isso aí. Mas, logicamente, antes a gente vai trazer algumas informações, né, sobre o Sol, a formação. O... Ela foi de, ela foi de noite, Foi 100%. de noite. Resolvido. Um problema de Resolvido, 60 foi. anos foi resolvido assim, ó. Mas se a gente Pô, for de acabou com o noite? episódio, cara. Eu ia falar isso no final só. Pô, agora vamos explicar. É, ela foi de noite é Fizeram um massa. timing certinho pra quando deu 8 meses chegar lá no sol de noite. Exatamente. Tem isso, né? A viagem demorou 8 meses, Foi oito caraca. meses? 8 meses é pra Marte, né? Você chutou? Ah, tá. Deve ser mais Tá. tempo pra chegar no sol. No Sol é mais longe. No É. Sol, bom, a luz demora mais ou menos 8 minutos, né? E a Uhum. luz é a coisa mais rápida do universo. É. Então, mas eu não cheguei a ver o tempo que. Tá aí uma boa curiosidade, né? O tempo que ele demorou para chegar, eu não Ixi. cheguei a pesquisar, não. Deixa eu ajeitar o chat aqui o chat tá amassado ali. Tá amassado. Peraí. Fala nisso, o áudio tá massa aí. Galera do chat aí, manda aí se tiver alguém com volume baixo, qualquer coisa assim. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho também do chat aqui. Não tava esperando que ele fosse ficar pequenininho assim, não. Eu não tô vendo aqui no. É porque Mas eu, enfim, eu tentei esticar ele pra, pra cobrir a parte direita da tela todinha, só que ele acabou. A tela ficou esticadona, assim, ficou esquisito. ó, segundo o Enox Master, foi uns 3 anos para ele chegar no Sol. 3 anos? É, faz sentido. Daqui pra Marte é 8 meses, e Marte é logo ali, né? É logo ali, é. Você pega a esquina ali Assim, depois do posto Shell e segue reto a vida toda. no nível sistema solar, Marte está perto, né? É. É igual falar assim, por exemplo, essa sonda chegou. Um aluno até me perguntou, mas ela encostou no Sol, na superfície do Sol, né? Não encostou, não. Tá a quilômetros de distância. Só que a níveis astronômicos é muito perto, né? Você fala assim, 1 milhão de quilômetros, não é tão longe assim. E aí os caras falam assim, nossa, você chegou tão perto que quase encostou. Exagerados, né? Não pensam que a galera que vai ouvir, o público, né, normal, que não está acostumado com essas escalas absurdas, vai Aham. pensar, pô, quase encostou, vai imaginar um negócio pertinho lá do Sol, né? Aí uma pessoa estica o braço assim, tô no Sol. E não É, é assim, né? se não me engano, a Então, distância foi 9 raios solares. Que é tipo 9 raios 9 vezes solares. o raio do Sol, né? O raio do Sol não é É, a luzinha que vem do Sol, não. É metade do diâmetro do Sol. isso. É bom explicar. A coroa solar, ela tem de 10 a 20 vezes o tamanho do raio do Sol, né? Então, Uhum. imagina o Sol, o raio dele, né? Num tamanho assim, mas a coroa solar, que é onde tem ali ainda aquelas explosões solares, as partículas, não sei o quê, Uhum. fica 10 a 20 vezes o raio do Sol. E ele entrou na camada dessa coroa solar, assim, externa, né? Então, assim, aí se diz que ele chegou a tocar no Sol, se você considerar o Sol não só como
né? A parte interna, vamos dizer assim, mas também a coroa solar. Da superfície pra dentro, né? Que você fala. Isso é. Mas antes, isso, da superfície para dentro, melhor. Uhum. É, antes eu queria falar um pouco sobre como o Sol é formado, né? Uhum. E algumas características dele e tal, que é uma coisa muito curiosa também, porque assim, toda estrela, na verdade, geralmente as estrelas são formadas a partir de, de uma nebulosa, né? Uma nebulosa é como se fosse uma nuvem de matéria, assim, no espaço, né? A gente olhando daqui, se a gente for ver uma nebulosa olhando no microscópio, parece mesmo que é uma nuvenzinha. Inclusive, pode ser confundido com a nuvem se você olhar, né, e tiver um dia com algumas nuvens no céu, aí você vê uma nebulosa, não sei o que, você pode ficar meio assim. Mas é como se fosse uma nuvem, né, de matéria, assim, no universo. E aí essa matéria ela começa a se concentrar por atração gravitacional, né? Pode ter vários motivos para iniciar essa movimentação ali, mas em geral você tem pequenas partículas de matéria que vão se atraindo, aí vão juntando, vão formando corpos um pouquinho maiores, e aí a gravidade dela aumenta um pouquinho e vai juntando, né? E no decorrer de bilhões de anos, isso começa a ficar grande, né? E o nosso Sol ele foi formado a partir de uma nebulosa, né? Só que aí eram átomos de hidrogênio e hélio que iam se aglomerando até formar um corpo grande com a gravidade alta, né? E quanto maior a gravidade, mais eles se concentravam e a pressão ali no meio aumentava. Uhum. E aumentando a pressão também você aumentava a temperatura e aquelas moléculas começavam a se agitar muito, né? E aí ele vai aumentando, aumentando esse volume e, consequentemente, a pressão no núcleo, até um ponto que você ioniza essas partículas. Ionizar é tipo os elétrons saírem fora e aí fica só os núcleos positivos lá no meio, né? E aí uma hora essa gravidade é tão grande que ela começa a fundir os núcleos. Fundir é pegar dois núcleos e juntar eles e virar um núcleo, dois virarem um só mais pesado, né? Uhum. Se eu não me engano, esse núcleo é de hélio 3. Deixa eu ver se eu não sei Mas enfim, esses núcleos vão se fundindo e a fusão nuclear, ela libera energia. E é assim que funcionam algumas bombas atômicas, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram de fissão nuclear. Fissão. Elas têm uma certa potência. A Uhum. fusão nuclear, ela vai liberar ainda mais energia e seriam bombas ainda mais potentes, só que É. elas nunca foram utilizadas assim, né? Dessa maneira, A gente, em guerras e tal. a ciência já conseguiu fazer fusão nuclear dentro da Terra? Já, Já, né? Eu é, lembro que quando eu entrei na faculdade ainda estavam tentando fazer, né? Fusão né? nuclear. Fusão Não sei. nuclear. E aí, essa fusão ela libera muita energia, energia equivalente de uma bomba atômica muito potente, né? Mais Uhum. potente que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aí você começa a ter essas explosões no Sol que tendem a jogar essas partículas, né, para fora. Você tem as explosões mais no núcleo e aí vai empurrando ele e expandindo. E aí o que que acontece? Essas explosões nucleares e outros efeitos que não dá. Tem muita coisa quântica no meio. É difícil a gente ficar falando detalhadamente o que que acontece. Então eu estou meio que simplificando, sim, só para a gente entender. Mas o lance é que essas explosões vão fazendo ele expandir e a gravidade faz ele se comprimir. Então as estrelas têm essa briga constante de expansão por causa de fusões nucleares e compressão por causa de gravidade, né? E aí a tendência é esses núcleos irem se juntando e formando núcleos de hélio 3, né? E aí essa estrela vai ficando cada vez maior até chegar a um ponto, aí ela fica assim, milhões de anos para isso acontecer, né? E aí futuramente esse combustível, né, que são esses núcleos que estão se fundindo, ele vai acabar. Você vai ter essas fusões já todas completas, e aí, no caso do nosso Sol, como ele é pequeno, ele não tem massa suficiente, ele não chega a virar um buraco negro. Ele vira uma, uma gigante vermelha, que é quando você tem a fusão dos núcleos de hélio em carbono, aí você tem mais liberação de energia, só que dessa vez acontece mais rápido, não é milhões de anos, é alguns minutos. Todo o hélio que você formou nas primeiras fusões iniciais vão formar carbono,
E aí ele expande muito e fica com a cor mais avermelhada. Aí é uma estrela gigante vermelha. E aí ele começa essa, como a gravidade não é tão grande, porque ele não é tão massivo, muita matéria começa a escapar, e aí depois ele fica só uma que a gente chama de anã branca, que é um pedacinho, é uma estrela pequena e que não está mais produzindo energia, porque a pressão não é tão grande para esses átomos de carbono se juntarem e formarem um elemento mais pesado. Então ela fica só emitindo o restinho da energia que sobrou. Aí uma hora ela acaba essa energia, ela para e vira só uma estrela, acho que é anã negra que se chama, anã preta, sei lá. Só uma bola, assim, de matéria, flutuando no espaço, morreu. Então o nosso Sol ele vai ter esse triste fim. E quando ela expande e vai virar essa anã, grande anã vermelha, não, anã não, gigante Gigante vermelha, vermelho. ele vai engolir a maioria dos planetas sólidos do sistema solar, inclusive a Terra. Então, um dia a gente vai ser engolido pelo nosso Sol daqui a bilhões de anos, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Uma vez eu fui numa palestra que o cara estava falando sobre isso, né? E saiu uma molecada assim, o Sol vai engolir a Terra. Tipo assim, achando que ia ser ano que vem, sabe? Caramba, galera, calma. Isso demora bilhões de anos para acontecer, né? É importante falar para É ninguém sair uns malucão. 6 bilhões de anos até o Sol morrer, assim, por completo, que é estimado. Isso, 6 bilhões de anos. Então, assim, bem simplificado, bem porcamente, só para a galera ter uma noção, né, de que é aquela matériazinha flutuando no espaço que vai começando a se aglomerar e de repente vira um sol, né? E aí toda a energia dele é devido às fusões nucleares. E ele emite radiação eletromagnética, tipo luz, né? Tipo ultravioleta, enfim, infravermelho, as frequências de ondas eletromagnéticas. É, o Enox, é o Lindriff, ele perguntou, então a explosão volta para o epicentro após acontecer, devido à gravidade? Não necessariamente. É que- Isso é uma briga constante, né, entre gravidade e essas explosões, né? Então, o Sol, na verdade, ele fica numa coisa de, durante todo o ciclo de vida, o Sol não, qualquer estrela tem isso, né? Durante o ciclo de vida dela, ela fica nessa de expandir, só que se expandir muito pode, né, escapar matéria e a gravidade ficar pouca, ou não, ou ela pode, a gravidade, ela vai gastando o combustível e acaba que a gravidade ganha, e aí tudo se concentra num ponto muito pequeno, né? Enfim, tem várias formas, pode virar um buraco negro, né? Então tem várias formas da estrela morrer. porque ele perguntou se a explosão, quando ela explode devido à gravidade, ela volta para o epicentro da explosão. É, em teoria, mais ou menos, mas o que acontece é que uma boa parte da massa solar que também é ejetada, que a gente tem os ventos solares, tem as tempestades solares e tem a ejeção de massa coronal também, que essa massa é ejetada devido aos ciclos magnéticos que tem abaixo da superfície do Sol, porque o Sol também é um grande ímã, né? E abaixo da Hum. superfície eles têm um ciclo que é meio que uma espiral que fica girando sobre a superfície. E aí se você vê aquelas imagens do Sol, que são filmadas por sondas mesmo, você vai ver que tem umas massas coronárias girando em cima do Sol, que é justamente esse movimento dela ser expelida, mas a gravidade e a polaridade da magnetização também puxa ela de volta. Então você consegue ver uma massa girando em cima do Sol, assim, que são várias, tipo uns laços assim saindo do Sol, né? Então, devido a esse efeito do magnetismo do Sol, pode ser que a explosão ela seja ejetada ou ela volte, mas não necessariamente pro epicentro dela. Porque essa parte do magnetismo do Sol ela interfere muito também no funcionamento da superfície e do material que está em volta do Sol. Confere, professor? Confere, é isso mesmo. Muito bom. É agora que eu entendi, na verdade, a pergunta. É. Mas é isso mesmo, né? Essa briga constante aí entre gravidade e explosões. E tem uns efeitos quânticos muito loucos. Eu acho que não cabe muito falar aqui, porque é meio confuso, assim. Então seria bom dar uma base. Igual a gente está falando do Sol para falar da sonda, seria mais falar de uma outra base
teórica, para depois chegar nessa parte da quântica ali nas moléculas, o que acontece com os elétrons lá dentro, né? É bem complexo, é muito louco como a gente consegue entender em um nível muito complexo o que acontece dentro do Sol, né? É. Eu fico meio de cara, assim, como que a gente chegou nesse ponto. Apesar de ainda ter muita coisa, né, para entender, para descobrir. Por isso que eles mandaram a sonda, inclusive. Mas eu Science, acho que, Mr. Like. teoricamente, as pessoas chegam em conclusões muito interessantes. E aí depois Uhum. acabam comprovando que a teoria estava certa, né? E o Parker, que foi o cientista da NASA que a sonda recebeu o nome dele, ele, ele fez as equações, ele deduziu todo esse comportamento através das equações dele, porque assumia-se que não existia material do Sol flutuando no espaço, né, que são os ventos solares, as partículas do Sol que são lançadas sobre os outros planetas. Uhum. E todo mundo duvidou, né? Porque assim, nas equações, o que acontece? Todo mundo assume que você assume uma condição ideal nessa equação e acaba não considerando esses efeitos externos. Então o pessoal achava que não existia nenhum material entre a Terra e o Sol, que era o vácuo perfeito e tal. E acabou Uhum. que 4 anos depois, foi bem rápido assim, 4 anos depois descobriram que realmente existia o vento do Sol, a ejeção de massa solar, essas coisas que poderiam interferir e muito no trajeto das naves espaciais que estavam sendo lançadas na Lua naquela época. Uhum. E a sonda Parker tem esse nome porque foi esse cientista que teorizou essas propriedades do Sol. Né? Massa. Você lembra que ano que foi isso? Cara, foi esse ano que foi feito. Eles disseram que foi há 60 anos que ele Uhum. propôs isso. Então ali na década de 60, 70 mais ou menos. Na Ah, década de sim. 60, né? É. Porque eu não lembro exatamente. Datas eu sou meio ruim de gravar, assim, eu tenho que anotar. Mas é bom a gente ter uma noção, né? Porque, assim, faz toda a diferença, né? Inclusive, hoje a gente sabe, por exemplo, que o planeta Terra, ele está constantemente sendo bombardeado por emissões do Sol, né? De radiação, de partículas. Uhum. E uma das proteções que a gente tem para isso não causar prejuízos, né? É o nosso próprio campo magnético, que consegue desviar algumas dessas radiações, né? Uhum. Inclusive formando a aurora boreal, né? Na É. extremidade onde o campo magnético é mais intenso, onde ele está entrando e saindo, vamos dizer assim, né? Nos polos, você tem uma maior concentração do campo magnético e a radiação tende a ir para aquela direção, e aí você vê ali a aurora boreal. Eu ouvi dizer, eu nunca vi pessoalmente, né? Infelizmente, mas eu ouvi falar que ver a aurora boreal pessoalmente não é tão incrível quanto ver nas fotos. Eles dão, Deve ser mais sutil, né? é mais sutil, porque eles deixam. A câmera ela tem como captar umas radiações que talvez a gente não veja, ou tempo de exposição maior. Eu não sei exatamente como eles tiram aquelas fotos, Uhum. mas foi bem frustrante. Falei, pô, porque é um dos sonhos da minha vida ir visitar e ver, né? Eu até vi nesses dias aí um acampamento que tem tipo umas barraquinhas assim, redondinhas, com teto de vidro, para você deitar e ficar lá contemplando a aurora boreal. Ah, mas deve ser legal de qualquer forma. Deve ser massa de qualquer forma, né? Você não vai ver um show de Mas raio laser, mas. é, foi bom alguém me avisar que eu vou com expectativa menor. E aí, você vai com expectativa alta e você acha paia, né? Você vai com expectativa baixa, você acha massa. É a É, relatividade dos fenômenos de viagens. a expectativa é relativa também. Paisagem de Schrödinger. A, Ela é as, massa e é paia até você olhar. ali a pergunta do Lindrif ali. O Sol é uma usina nuclear a uma distância segura. Usina nuclear é segura, cara. Exatamente. Mas ele é Usina um nuclear. reator nuclear, na verdade, né? Ele é É, o próprio reator. porque a energia liberada numa fusão nuclear, ou na fissão também, elas vão acontecer de forma descontrolada, né? Então a gente acaba tendo realmente explosões como de uma bomba atômica. Na usina nuclear, você tem um material radioativo que já emite energia numa taxa, né, determinada, e Uhum. você joga aquele trem na água.
E aí ele esquenta a água e, na verdade, é o vapor que gera energia, né? Uhum. São turbinas movidas a vapor. O material radioativo ele só serve para aquecer essa água. E aí é seguro, é muito seguro. A gente vê as histórias de Chernobyl, né? Ou fala de bomba atômica. Sempre que a gente fala de radiação, é uma tragédia, né? Mas existem usinas no mundo que funcionam há muito tempo sem ter problema nenhum, né? É, O problema é que se acontecer uma tragédia, aí é complicado, porque, por exemplo, uma usina hidrelétrica, se acontecer uma tragédia, é um baita de um problema. Aham. Mas ele é um problema pontual, assim. Uma usina nuclear, você fica anos depois com aquela radiação ali no local, e aí pessoas, muitos anos depois, né, demonstram, assim, apresentam consequências de estar expostas àquela radiação e tal. Então, assim, é bem complicado. Mas não é uma coisa, assim, o nível de segurança na usina nuclear é extremamente alto. As pessoas fazem É. as coisas de um jeito muito seguro, né? O local onde é construído e tudo mais. Chernobyl foi um caso de negligência, né? Ficou Foi um bem caso de claro negligência. pelos inúmeros documentários que fizeram lá. Aham. Fukushima, ela tinha medidas de segurança muito robustas, só que chegou Uhum. um tsunami que não simplesmente não acontecia no Japão. Foi um ponto fora da curva. Uma tsunami muito mais poderosa do que é costumeiro ali na região do Japão. E aí desestabilizou, né, os bastões de arrefecimento lá da usina e gerou a explosão nuclear lá da usina de Fukushima. Mas também assim, foi um caso totalmente anormal. É E, um caso totalmente. e assim, o que chama mais atenção é o desastre, né? Mas, como você falou antes, tem muitas usinas nucleares funcionando pelo mundo aí que não tem problema nenhum. E além de ser uma energia limpa, eficiente, e até quando você vai desativar a usina nuclear, existem procedimentos, muitos cuidados para ser tomados, e são 10 anos para desativar uma usina nuclear. Assim. Aí, que o Lidri falou agora, basta o cara não derrubar o café no painel de controle, né? Exatamente. Aí, Basta não botar um maluco para trabalhar lá. problema que só ocorre uma vez, que quando explode vai embora a usina todinha. Exatamente. A usina e os arredores, né? É, Ali já você pode saber que a região toda fica comprometida. Pois é, esse é um problema, realmente. Assim, quando acontece o acidente, uhum, ele é bastante grave. A questão é que não acontece tanto, né? E assim, se a gente for falar nos outros tipos de produção de energia, né, e tentar comparar, os outros tipos, eles, por exemplo, a energia, a combustíveis minerais, né, carvão, enfim, é o pior de gases, todos. eles são muito poluentes o tempo inteiro. Não precisa ter um acidente para ele ser um problema. Ele é um problema já por si só. E É o mesmo que o, extremamente né? ineficiente, né? E é extremamente ineficiente, exatamente. É, usina hidrelétrica também, né? Você tem que construir uma barragem, você tem que desmatar uma região, você tem que fazer uma coisa assim que também não é lá, assim dizer, nossa, como é uma energia, né? Depois que construiu, beleza, aí dali para frente a energia é limpa e tal, tem muito pouca chance de dar problema. Combustíveis fósseis, essa palavra que eu queria. É como se fosse. Falei outro nome. Não exatamente fósseis, porque Mas carvão mineral existe não é considerado, né? termoelétrica que trabalha com Termoelétricas, mineral usinas também. termoelétricas Trabalha com carvão e tem com diesel também. com diesel, exatamente. Mas é muito Então, ineficiente. assim, toda forma de produzir energia tem um custo, né? Uhum, E a energia nuclear, ela, como você falou, Jason, é limpa, segura e eficiente, né? uhum. É só a gente fazer direitinho o que tem que ser feito, que não tem problema nenhum. E dá pra você construir no meio da cidade, né? Meio assim, né? Você constrói num perímetro urbano sem precisar desmatar igual a usina hidrelétrica. A geração de energia da usina hidrelétrica é limpa. Você está tirando água de um ponto alto para um ponto baixo e movimentando a turbina no processo. Mas o impacto ambiental da transposição de rio, desmatamento da área, relocação de povos indígenas que podem estar morando no local, ou tiver uma vila, alguma coisa assim no local, você tem que fazer a realocação desse povo. É uma perturbação no ambiente muito grande. A Uhum. partir do ponto que ela está prontinha para funcionar, a energia é limpa mesmo. Mas assim, no melhor dos Sim. mundos é nuclear.
que é a mais eficiente e mais limpa de todas. Só que quando acontece um desastre, realmente é pra acabar mesmo. E o. Então não pode ser fuleiragem, né? Não pode ser aquela coisa de, ah, você desligou lá? Ah, não, sexta-feira, pô, vamos tomar uma. Segunda-feira a gente desliga lá Isso do aí não Brasil. pode não. Vista grossa na É, usina nuclear é perigoso. é perigoso, exatamente. Tem que ser tudo muito metódico e bonitinho. Mas se for assim, é hoje a melhor forma que a gente tem de produzir energia. Claro, tem energia solar, que é, né? Mas é mais difícil, porque você precisa de uma área grande para você produzir uma boa quantidade de energia. Então, assim, o ideal mesmo, no sentido de segurança, limpeza, etc., não é tão fácil porque precisa de muito espaço, que seria eólica e solar, né? Eólica você tem que ter uma região de ventos constantes, então não é em qualquer lugar, e solar também você tem que ter uma alta incidência do sol e você tem que ocupar uma área muito grande para conseguir captar muita energia. Então, são formas interessantes de produção de energia, mas também não vão ser tão eficientes, né, em relação a o espaço que você vai ter que ocupar, enfim, toda a dificuldade de implementar em relação à quantidade de energia que gera. A solar, inclusive, eu estou vendo muito mais a galera usar individualmente do que coletivo. Assim, tipo, o cara bota lá na casa dele uns painéis solares e usa para alguma coisa. Isso eu tenho visto bastante. Isso é bom porque, assim, como a geração é para um consumo pequeno, a eficiência da placa solar é boa para consumo pequeno. Por enquanto, a gente ainda não tem uma eficiência muito grande nas placas solares, né? Eu acho que é 45%, né, no máximo que a gente consegue aproveitar, se não me engano. É um negócio assim. Eu acho que é alguma coisa assim. Não sei o número Aí de cabeça, não. ainda não estamos no ponto da tecnologia de usar painel solar Exatamente. assim com a alta eficiência. A gente O pode. interessante da energia solar é isso, ela ser móvel, né? Você pode ter aquela É. plaquinha solar. Então, por exemplo, essas sondas que a gente fala, que vão, né, para o espaço e tal, elas geralmente são abastecidas com energia solar, né? E aí, fora da atmosfera, ela tem ali uns captadores solares e tudo mais. A calculadorinha, né, com aquela plaquinha pum, né, solar. Então, assim, É. você pode colocar num carro, enfim. Teve um amigo meu que o projeto dele de conclusão de curso, do curso de engenharia mecânica, era fazer um protótipo de um trem movido a energia solar. E aí a ideia era ele ter uma autonomia, acho que de 200 quilômetros. E aí ele estava errando lá algum cálculo, algum teste, não estava conseguindo. Aí ele me chamou, né, pediu ajuda para refazer os cálculos lá, ver alguma coisa que podia estar errada. Aí ele me contou como é que era o projeto e tal. Eu falei, pô, interessante a ideia, né? Então, assim, como é prático de você só pegar placas e colocar em cima das coisas, né, e produzir energia, é interessante mais nesse sentido, eu acho, do que você realmente querer pegar um campão, assim, um deserto, tacar a placa solar para abastecer cidades, assim. Eu não vejo isso como uma forma muito interessante, na verdade. Comparando, né, que a gente está falando da energia Eu vi o Bill Nye falando que nuclear. se a gente pegasse uma área considerável mesmo assim de painéis solares, dava realmente para abastecer o planeta inteiro. Mas ia ter que ser uma área Uhum, gigantesca, um investimento bilionário, quem sabe trilionário. Ia uhum. depender muito também de cooperação entre países, né? Porque ninguém ia conseguir custear isso sozinho. Tem países que têm problema de área, né? Uhum. Tipo uma China da vida, assim, que tem pouca área que você poderia aproveitar para essa finalidade, né? Uhum. O Brasil tem muita área, eu não sei se daria para encher de placa solar por aí, né? Mas assim, um país grande. Mas tem países que têm áreas pequenas ou que são muito povoados, né? Uhum. E aí teria esse problema também. É, Aí, como você falou, ia ter que ter uma certa cooperação entre os países, assim, para alguns seria mais fácil, para outros mais difícil. né? Eu não me lembro exatamente a área, mas era uma área assim relativamente pequena, que dava para É? alimentar o planeta inteiro, mas assim, é um Caramba! investimento muito grande mesmo. Aham. É a questão monetária e também porque a produção das placas solares também ela é cara, as placas não são tão eficientes, mas essa área aí seria suficiente. Eu não me lembro os números agora. Aham. E, mas ia precisar de um investimento muito alto para fazer.
Massa. Você viu na Netflix? Aquele programa dele da Netflix? Não. O Bill Nye, ele tem um programa, uma série na Netflix, já recomendando aqui. Toda live a gente tem que recomendar alguma coisa, né? É. E a gente tem que fazer um discursinho sobre a ciência, como é importante para nossa Aham. vida. A recomendação dessa vai ser, na Netflix você vai lá, acho que é Save the World, o nome do coisa em inglês. Massa. E é o do Bill Nye, ele é um divulgador científico famoso, assim, né? Ele é engenheiro, se não me engano. Aham. Acho que é engenheiro mecânico. E Engenheiro aeronáutico, não engenheiro sei. mecânico. É. Então, é, ele faz uns programas bem interessantes, assim, bem divertido e tal, né? Uhum. Muita curiosidade e tal. Então, recomendo aí, tem lá na Netflix, quem quiser. E aí, ele já fez outras coisas antigamente, eu não sei como é que é o acesso a isso aí. Acho que é o Science Guy, que era um programa que ele tinha antes. Um É, negócio então, assim. não sei se tem no YouTube, nunca fui atrás, na verdade. Mas deve ter em algum lugar para Provavelmente. baixar, deve ter em algum stream aí, sei lá. É. Mas enfim, voltando a falar da sonda agora, né? Uhum. A Parker Solar Probe. Parker Solar Probe. Em homenagem ao Parker, né? Que é o cara que você falou aí. É, eu pensei nesse episódio, a gente estava conversando sobre isso, né? Mas Uhum. eu lembrei que um aluno me perguntou sobre ela. Ele perguntou assim, se ela tinha tocado na superfície do Sol, e se o Sol tinha uma superfície, né? Uhum. E por que que não derretia o negócio? Porque a, o Sol ele é engraçado porque na superfície a temperatura é menor do que na coroa solar. Então a temperatura da superfície é 5.000, 5.500 graus Celsius, mais ou menos. E na coroa chega a 1 milhão de graus Celsius. Então você vai se afastando, ele vai ficando mais quente, né? É. E aí como é que o negócio resiste a 1 milhão de graus Celsius? Essa sonda, ela tem um escudo feito de carbono com 11 centímetros de espessura. E aí, por causa desse escudo, ela é capaz de resistir a temperaturas de 1.370 graus Celsius. E aí, o nego fica, ué, mas não é 1 milhão a temperatura fora? Como é que ele resiste só 1.370 e não derrete, né? Mas aí o lance é o seguinte, é porque quando ele chega naquele local que a gente fala assim, ah, nesse local a temperatura é de 1 milhão de graus Celsius, a gente vai medir o grau de agitação das moléculas naquele ponto, dessas partículas emitidas pelo Sol, né, que você falou que entre o Sol e a Terra não é um vácuo perfeito. Você tem nessa coroa solar partículas e tudo. E pela velocidade delas, pelo grau de agitação, você determina essa temperatura, Uhum. que é diferente. A gente tem que entender que existe temperatura e calor, né? O Sim. calor é a energia que flui de um corpo para o outro. Quando os dois têm temperaturas diferentes, a energia flui do mais quente para o mais frio até eles entrarem em equilíbrio. Só que isso demora um tempo. E aí Uhum. tem três maneiras de você transmitir calor de um corpo para o outro. Pode ser por condução, onde uma molécula vai passando essa energia térmica para a próxima do lado, né? Seria, por exemplo, você pegar uma colher de metal, segurar numa ponta e botar a outra no fogo do fogão. E aí, depois de um tempo, você ia esperar um bom tempo, sua mão ia começar a queimar, ia doer, né? Opa, esquentou aqui. Porque o calor está lá na chama, sendo transmitido para a ponta da colher, e depois, molécula a molécula, ela vai vindo até chegar na sua mão. Então, isso é a condução térmica. Aí tem corpos que têm maior condução, outros que têm menor condução. Como ali não tem uma grande presença, tem matéria, mas não é muita matéria, então a condução já é uma forma de propagação de calor que a gente pode meio que desconsiderar ali, entendeu? Ela acontece, mas não é tão considerável. Aí você tem a convecção, que é quando a massa de matéria quente se movimenta, né? Que é o caso de você falar assim o ar quente sobe, o ar frio desce, né? Então, por Uhum. exemplo, quando você liga um ar-condicionado, ele joga o ar frio, como ele é mais denso, ele desce e o ar quente sobe. E aí, esse ar quente subindo é uma forma de propagar o calor para cima, né? Na forma de convecção. Também não é considerável, porque você não tem massas de gases ali que vão se movimentar por causa dessa propagação de calor. Então, a forma de calor mais predominante é a irradiação, que é justamente através de ondas eletromagnéticas. É a única que não precisa de matéria, né,
você propagar. Então, quando a gente recebe a luz do Sol, querendo ou não, em algum ponto ali no caminho entre a Terra e o Sol, você tem um vácuo ali, né, bem considerável, quase absoluto, não sei. Mas essa radiação consegue atravessar e chegar aqui, né? Então, a radiação ela vem independente de ter matéria no caminho ou não. E aí esse escudo ele vai tentar refletir essa radiação, né? Então, quando ele chega lá, ele não vai automaticamente ficar na mesma temperatura que o ambiente. Ele vai recebendo calor e vai aquecendo, né? E aí, como ele está prevenido das praticamente todas as formas de propagação de calor, ele não vai esquentar e ficar na mesma temperatura que as moléculas daquele ambiente, né? Porque não tem molécula suficiente para esquentar ele até essa temperatura de 1 milhão de graus Celsius. Uma outra coisa que você pode pensar também é o seguinte: pensa você com. Bom, uma pessoa não é um bom exemplo porque a gente produz calor, né? Mas pensa um corpo, assim, do mesmo tamanho de um corpo humano com a temperatura de 36 graus Celsius. Se você pegar uma pedrinha de gelo a zero e colocar em cima dele, a pedrinha vai derreter e esse corpo não vai chegar a 0 graus Celsius, né? O contrário também é verdade. Se você tiver uma pedrinha de gelo a 300 graus Celsius, né? Ou de gelo não, uma pedrinha de matéria, uma matéria muito pequenininha, a 300 graus Celsius e você colocar em contato, o corpo não vai chegar a 300 também, porque tem uma proporção entre as massas. Então, você chegar uma sonda grande, com a massa grande, e algumas moléculas com a temperatura de 1 milhão de graus Celsius, você tem que ver a proporção entre as massas, entre algumas moléculas e uma sonda grandona, né? Então, tem esse fator também que o calor, a temperatura final de equilíbrio, ela é inversamente proporcional à massa dos corpos. Então, enfim, por causa disso tudo, a sonda não chega a ficar na temperatura de 1 milhão de graus Celsius, ou não chega nem perto disso, tá? Então, esse escudo de carbono, ele meio que serve basicamente para tentar refletir o máximo possível de radiação do Sol, para não deixar a sonda chegar em temperaturas muito altas. Ela chega, falando em nível de planeta Terra, ela chega a umas temperaturas bem altas. Mas falando do Sol, né, ela não chega até a mesma temperatura. E outra, ele não chegou a tocar a superfície do Sol, como a gente falou. A gente tem a superfície, né, e a gente tem aquela parte dentro da superfície. Na superfície, a temperatura fica em torno de 5.500 graus Celsius. E você tem a coroa solar, que tem um raio 10 vezes, entre 10 e 20 vezes maior. A sonda Parker, ela ficou nessa parte externa da coroa solar. E aí, como em níveis astronômicos não é uma distância tão grande, né? Se você pegar, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, é muito, muito maior do que isso. Então, o pessoal da astronomia, da astrofísica, tem mania de dizer assim, chegou bem perto, quase encostou. Mas, assim, você tem ali uns milhões de quilômetros, assim, é muito longe, né? A gente falando da nossa perspectiva, assim, em quilômetros, são muitos quilômetros, mas em unidades astronômicas é pouco. Chegou bem perto mesmo, assim. Só que para encostar lá na superfície ainda falta uma distância boa, uma distância muito grande, assim. Então, pelo que eu vi hoje, eles querem chegar mais perto e analisar mais coisas, né? Mas, a princípio, o que essa sonda fez foi só rodear ali a coroa solar, que é realmente essa região bem quente mesmo, né? Mas não chegou a encostar literalmente na superfície do Sol. Eles falam encostar porque entrou numa região já que você pode, dependendo do que você disser, né? Por exemplo, imagina que uma nave alienígena veio, entrou na atmosfera terrestre, planou assim, observou e foi embora. Ela chegou na Terra? Chegou, né? Encostou no chão? Não. Mas ele veio para a Terra, vamos dizer. Então, assim, a gente chegou no Sol. Ficou ali como se fosse entre aspas, a atmosfera dele, né? Que muita gente chama a coroa solar de atmosfera do Sol. Chegou naquela atmosfera dele, orbitou ali. Então, chegou no Sol. Não necessariamente encostou na superfície dele. A superfície é menos quente, né, do que É menos a quente. corona. E eu achei interessante porque essa sonda, ela tem um escudo na frente dela e ela estava sempre encarando o Sol, né? Porque a massa de partículas aquecidas ela é irradiada do Sol, né, em todas as direções. Aí
ela tinha sensores na parte de trás dela que quando ela dava uma girada, que ela saía do ângulo, que ela estava perfeitamente rente com o sol, esses sensores ajustavam ela de volta para ela sempre ficar encarando o sol certinho, assim, perpendicular, para nenhuma partícula pegar nas peças traseiras dela. Isso, porque o que é resistente nela, na verdade, é esse escudo de carbono, né? É. Então ele realmente tem que sempre ficar virado para o sol para não deixar essa radiação passar e pegar na parte de trás, que aí ia ferrar tudo. E É. aí o que capta as informações é uma partezinha que fica de fora do escudo. Aí essa parte sim vai receber e vai aí, mas ela é um material que já resiste bastante também. Mas ele tem um sensorzinho que capta aquelas partículas, né, e aquela radiação para poder analisar. Aí ele fica meio tipo você botar o olho de fora assim da parede, sabe? Ele faz só uma Daquela pecinha assim, espiadinha. e você dá uma espiadinha e capta as informações, mas todo o outro o mecanismo que está atrás, ele realmente tinha que estar protegido pelo escudo. É, Isso me lembrou a órbita da Lua, né? O pessoal tem aquela coisa da o lado escuro da Lua, que não é, na verdade, porque quando a Lua está entre o Sol e a Terra, essa parte de trás, vamos dizer assim, é exatamente a parte que está sendo iluminada, né? Aham. Então não existe um lado escuro da Lua, isso não existe. Existe um lado que a gente não vai ver da Terra, porque à medida que ela vai girando em torno do planeta, ela gira em torno dela mesma também. E esses dois movimentos são sincronizados de forma que é sempre uma mesma face voltada para a Terra. Né? Toda vez que você olhar para a Lua, você vai ver as mesmas crateras, né? Você não vê o É, outro lado. é o tal do coelho, que o povo fala que dá pra ver um coelho Dá para ver um coelho, eu na nunca vi textura um da lua. coelho. E É, aí tem vários mitos, né? Que tem uma sociedade secreta lá atrás e que não sei o quê. Cara, muito a doido. base do Hitler no lado oposto da lua. Cara, Ele tá falando lá até nisso, hoje. deixa eu deixar o meu vício de videogame filtrar um pouquinho aqui. Tem um Ah. jogo chamado Wolfenstein The New Order, que é de 2013. Você já ouviu falar? Não, eu lembro do primeiro, Wolfenstein. Ah, tá. E ele era todo pixeladão, assim. Acho que foi Ah, o, só. se eu não me engano, foi o primeiro jogo de tiro. Depois veio o Doom, né? É, De ele é novo. o vovô do Doom, né? É. Aí, cara, e esse The New Order ele é mais modernizado, 3D e tal, primeira pessoa, legal pra caramba. Aí tem uma parte do jogo que você vai pra uma base lunar nazista, cara. É muito engraçado. É tipo assim, é um jogo pra ser tipo um filme de ação bem absurdo, sabe? E é Aham. muito massa que tu vai pra lua e tu fica pulando assim, quando você tá fora da base, que tem uma atmosfera contida dentro da base. Se você estiver fora da base, você sai pulando devagarzinho, igual um astronauta. É muito Que legal. massa, cara. Interessante. Tá aí uma ideia massa, né? Pegar umas teorias da conspiração muito loucas e fazer como se elas fossem verdade no jogo, né? É, no jogo As pode. pessoas poderem visitar e tal. É, no jogo pode, né? E outra coisa também, voltando lá ao assunto da sonda. Você tá falando que, como não existe, não é que não existe, mas a convecção e a condução são quase que irrelevantes no espaço, a face Uhum. do escudo que estava voltada para o Sol estava a 1300 graus Celsius. A face contrária, a parte de trás, estava a 300 graus Celsius. 1000 graus de E- diferença. E Isso. eu entendi que era pela condução da face externa para a face interna, né? Que as moléculas da face que estava recebendo direto o calor do Sol estava aquecendo a parte de trás. Mas mesmo assim, Isso. 1000 graus de diferença. 1000 graus de diferença é muita coisa. Por Sonda isso mil que é grau. feito. É, sonda 1000 graus. É por isso que o escudo ele é feito de carbono e tem uma espessura relativamente grande, 11 centímetros, pode não parecer muito, né? Uma Uma parede. placona de carbono é uma parede, pô. Então o calor para ele atravessar isso por condução demora bastante, né? Uhum. E, e aí grande parte da energia é refletida também, então ele acaba não ficando tão quente. É. Que tinha mais. Ah, também tem várias imagens, né? Também do. Que foram captadas por câmeras mesmo. Eu não sei se foram câmeras ou foi sensor de radiação. Mas você vê assim, cara, um monte de partícula carregada voando assim, cara. Parece quando você pega bombril, acende ele e fica girando. Isso é muito massa a imagem. Ela é meio preto e branco, né? Ela é preto e É. branca, na verdade, a imagem.
mas dá para você ver as partículas e, assim, se você prestar atenção, você vê ao fundo algumas estrelas, você Você vê a vê a Via Via Láctea. Láctea, É. dá para ver, assim, bastante coisa. É massa, é uma imagem muito doida, né? E o som que eles Pena que... captaram também das partículas acertando a sonda, parece chuva batendo na janela. Aham, Aquela bateção assim. Eles falam que cada partícula daquela que bate na sonda arranca um pedacinho dela. Só que é um pedaço caramba, isso eu pequeno, não né? sabia. Mas Aham. arranca É um pouca pedaço da coisa, né? sonda. Dá tipo uma polida É, aham, dá uma na ralada, né? superfície, dá uma ralada nela. Querendo ou não, é uma chuva, né? Tanto É, chamam de tempestades solares, né? é. Aquelas radiações. Porque é uma chuva, só que não é de água. Uma chuva de fogo. Chuva de É fogo, Brasília no caraca. mês de agosto. Chove É. fogo aqui. Cara, e por falar em chuva de fogo, né? É, eu postei uns vídeos no TikTok, porque uma pessoa me perguntou assim: se pegasse toda a água do oceano e jogasse no sol, ele apagava? Apagava a água. Apagava, pô. Na verdade, a massa do sol ia aumentar, né? Aí É, ele ia ficar mais quente ela ia ainda. servir de combustível. Ia ser, porque o sol ele não é uma bola de fogo, né? E, e eu acho massa que, na verdade, as pessoas possam fazer essas perguntas e não serem muito zoadas, assim, porque, sei lá, eu acho genuíno, né? Assim, nem todo mundo sabe. Você olha para cima, você vê lá uma bolona de fogo. E aí o pior, aí eu falei assim que não ia rolar, porque a massa do Sol o volume do Sol é 1.300.000 vezes o volume da Terra. Então, se para você igualar a massa de água e a massa do Sol, se a gente considerasse que a água é 100%, ou que a Terra é 100% água, que não é, a gente ia precisar 1.300.000 terras para igualar com a massa do Sol, já começa daí. E outro que ele não é uma bola de fogo, né? Ele tem essa energia, como a gente falou. Por isso que eu quis no início falar um pouco do Sol, acabei esquecendo de falar da massa e do volume dele. Porque isso não é um consenso geral, né? A maioria das pessoas, na verdade, não sabe. Se a gente fizer um tour Spot Física, aí eu e tu, a gente pega uma van e vai viajar ao Brasil e perguntando para as pessoas qual é o tamanho do Sol? Ah, é uma bola de futebol. Você vai ver, a maioria das pessoas vai achar que ele não é tão grande e que ele é uma bola de fogo, né? Eu gostei da ideia do tour pelo Brasil. Gostou? Eu botei fé também. Eu falei zoando e agora eu tô cogitando seriamente da gente planejar isso. É, e aí um cara comentou assim, o Sol não é maior que a Terra nunca no vídeo. Aí eu, pô, cara. Aí eu só fiz um vídeo assim, tipo, meio decepcionado, assim, Eu tomando um vi. copo d'água, você viu? Morde a Eu falei, caneca de ah, raiva no final. aí não dá, né, bicho? Aí no final eu mordo a caneca, assim. É, e aí, na real, dava para explicar, né, algumas evidências de que o Sol ele é muito maior que a Terra. Mas eu não quis fazer, porque o TikTok, vídeos, ainda mais que na época, hoje o maior que tem são 3 minutos. Mas na época eu ainda não podia, então eu tinha que fazer, acho que era 15 ou 30 segundos no máximo. Pra, cara, explicar em 15 ou 30 segundos quais são as evidências de que, para uma pessoa que não tem como, né, ir na NASA e ter todas, né, assim, a gente olhando no dia a dia, dá para a gente fazer uns experimentos, umas brincadeiras e ver que realmente o Sol, ele tem que ser muito grande, né, assim, no dia a dia. Mas aí para explicar isso, isso é mal complicado e tal. Tá aí uma coisa legal também para se pesquisar, né, e a gente talvez postar nas redes lá do Spot Física, como você saber, sem precisar da NASA ir lá, tirar foto, mandar sonda, que o Sol é muito, muito maior que a Terra, né? Você chegar no terraplanista assim na mesa do boteco, falar, então faz isso aqui, ó, vamos ver, fazer uns experimentos e testar isso, eu acho que seria interessante. A gente tem muitas maneiras, assim, né? Eu não consigo explicar nenhuma muito rapidinho agora, assim, aqui, mas geometricamente, fazendo e tal, dá para fazer bastante coisa, legal. Tem até aquela coisa que o Erastótenes, ele calculou a circunferência da Terra usando uma vara, né? Sabe dessa história? Eu lembro da história Ele, da sombra dentro do poço. Não, mas isso era pra determinar isso. que a Terra era redonda, né? Não, ele teve que considerar que a Terra era redonda e aí ele calculou
Se eu não me engano, foi o diâmetro da Terra, exatamente, que era, ele achou aproximadamente. Eles mediam, eles tinham outra unidade de medida na época. E essa unidade de medida, a gente não sabe ao certo o quanto vale, que eram estádios. Ele falou, tem tantos estádios daqui para lá. E aí você, pô, Uhum. quanto é um estádio, né? Mas estima-se que ele achou mais ou menos em torno de 40 mil quilômetros, que é mais ou menos realmente o valor, né? Mas para calcular isso, ele teve que considerar a Terra esférica, né? Ele usou uma geometria bem básica, é interessantíssimo, assim, como é simples. É tipo geometria do fundamental, sabe? Uhum. E, e essa ideia de que em uma cidade o poço estava totalmente iluminado, ou seja, o sol naquele dia, naquela época do ano, ele ficava exatamente em cima do poço. Então aí naquele dia que você tinha o solstício, né, que é o dia onde o sol fica na tua cabeça ali, ele foi para uma outra cidade de uma distância conhecida e mediu o ângulo que a sombra fazia. Aí ele teve que considerar que a luz se propagava em linha reta e que o planeta era esférico. Aí fez lá uma geometria relativamente básica e calculou o valor da circunferência da Terra, né? Uhum. Tem aquele negócio no ensino fundamental de ângulos alternos internos, que o pessoal chama de regra do Z, Uhum. é Sei. aquilo que o cara usou. Extremamente básico e ele calculou uma parada muito cabulosa, né? E Isso chegou é. muito perto do valor exato. Quanto mais perto da linha do Equador, mais você vai acertar usando esse método, né? Ah, E tem esse... até um evento que foi mal, que chega uma época do ano que é exatamente esse dia que tem o solstício num certo lugar, Uhum. e aí tem um evento na internet onde cada pessoa faz essa medida de onde está, você fica um bastão na terra de uma certa altura, que eles te dizem lá, mede o ângulo da sombra e não sei o quê, e aí você faz os cálculos e chega a esse mesmo valor. Então, no mundo inteiro, todo mundo faz o mesmo experimento, só que, claro, adaptado para o lugar que você está, né? E aí todo mundo faz o experimento e chega no mesmo resultado, ou em resultados muito próximos a esse, que é realmente o valor da circunferência da Terra. É muito massa, assim, é uma Massa. coisa que demonstra que o experimento funciona e que estava certo, né? Porque qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa, eles vão te dar lá as indicações, né, de como fazer, porque depende da sua latitude, longitude, não sei o quê, mas dá para todo mundo fazer, é muito da hora. Isso é muito usado em topografia também. A gente vai justamente para determinar distâncias, né? A gente usa Uhum. um bastão. A gente pega o teodolito e mede a distância entre você e esse bastão através da diferença de ele tem várias linhas assim para você medir. Aí, através dessa distância angular você consegue saber qual que é a distância em linha reta entre o teodolito, que é o aparelhozinho de medir, e o bastão com a medida lá na frente. E a gente usa ângulos alternos internos quando você não consegue chegar em certos pontos, você mede onde você consegue e vai usando a regra do cosseno, Ah, sim. ângulos alternos internos, que aí você consegue resolver, entendeu? Isso é uma forma bem Massa. rudimentar de topografia que o Aristóteles usou. Aristótenes, Uhum. né? Eu falei É, errado? o Falei certo. cara do Erastótenes. Erastótenes. Não, Eratóstenes. Alguma coisa assim. Era um grego Eratóstenes, nerd. Erastótenes. Era um grego nerd, exatamente. O cara tava lá e ele pensou: o que que eu vou fazer da minha vida hoje? Já sei, eu vou tentar medir o diâmetro do planeta. É tipo Isaac Newton. Pô, estamos na pandemia aqui, irmão. Não tem nada pra fazer. Eu vou descobrir como é que funciona a A luz, dispersão vou da botar a luz. luz. Vou inventar um cálculo. Vou pegar um prisma aqui, vou ficar de onda aqui. Mas esses caras, né, velho, que doido, né? Mas é uma coisa que eu falei com meus alunos esses dias, né? Eu tô voltando às aulas e tal. A gente tem aquelas aulas inaugurais, né? E até uma coisa que a gente tem falado no fim dos episódios aqui também, que continuem curiosos, né? Porque eu acho que o que move a humanidade é essa curiosidade, né? Olha lá, alguém mandou aqui, ó. Eratóstenes. Eratosthenes. Hilde. É Grande isso mesmo. Hilde. Hilde. E, Eratóstenes. Hilden é o João Eratóstenes. Vitor, meu irmão. Ah, se vocês jogarem no Google experimento de Eratóstenes, aí vai ter toda a explicação e tal. No Google não, joga no YouTube, né? Hoje em dia, cara, É, você vai achar uma nem falo mais jogar no animaçãozinha Google. legal. Joga no YouTube que é bem melhor. E aí, o que que eu tava falando mesmo? Da Ah, o tamanho do da- sol e tal.
Não, tá falando que os esquemas que eu tava falando na escola, que assim, essa curiosidade, que é o que motivou a ciência, né? Na verdade, assim, a curiosidade motivou, acho que mais a filosofia, né? E aí, os filósofos, eles têm, assim, bastante coisa interessante que a gente estuda hoje em dia, né? Mas tem muita coisa que foi esquecida porque não fazia muito sentido, assim. Tipo, a teoria dos quatro elementos. Aí sim, eu acho que era Aristóteles que tentava explicar como os corpos eram formados e também o movimento, né? Através dessas teorias e tal. E que, assim, hoje são facilmente refutadas, né? Mas não tinha um método científico para demonstrar. Era mais observação, aí explicava ali, beleza, a galera meio que aceitava. Mas, enfim, e aí depois o método científico, eu acho que ele surgiu mais até pela necessidade de você ter mais autoridade no que você fala, né? Porque se a gente pensar bem, pelo menos Galileu, ele sofreu muita repressão da igreja em relação ao que ele queria demonstrar para as pessoas, porque é contra a crença estabelecida na época, né? O Giordano Bruno, ele foi para a fogueira por tentar mostrar que, entre outras coisas, né, que ele falava, que tem mais aspecto religioso, ele tentava demonstrar que a Terra não era o centro do universo, que era o modelo copernicano, que já existia, mas que não era aceito. E aí falaram, ó, amigão, você tá falando umas paradas aí, tem uma galera que tá tendendo a acreditar, vamos fazer o seguinte, vamos na fogueirinha ali, e O morreu. cara já acendeu um isqueiro. Vamos ali, Já irmão. acendeu o isqueiro. Vamos ali, rapidão. Tchau, Jordano Mas Bruno. naquela época era assim, né? O Então, cara, o cara pegava e fazia uma brincadeirinha de esconder o polegar, a igreja falava assim, "Ê, rapaz, epa, epa, já com a tocha na mão, assim. Cadê o dedo? Aí ele, não, não, brincadeira, tá tá aqui, aqui. pô, Aí. tá aqui. Ah, Roubei tá seu nariz, bom. papa. Como é que é? Como é que roubou meu nariz? A tocha na Não, mão, não, toma assim. de volta. E aí, eu entendo na minha cabeça, né? Não tem nenhuma estudo que diga isso, mas eu imagino que isso motivou as pessoas a pensar, cara, eu preciso. As pessoas que eu falo, Galileu, por exemplo, né? Os criadores do método científico são considerados Francis Bacon e o Galileu também. Eu preciso mostrar para as pessoas o que eu estou falando de uma maneira, assim, lógica, sabe? Não é uma questão de fé mais, de eu só falar elas acreditarem em mim. Até porque se eu não conseguir provar, eu provavelmente vou para a fogueirinha, né? E ele acabou sendo condenado a tomar veneno, só que ele era amigo do Papa, ele era super religioso ali, brother da galera da igreja, e eles deram a chance dele se retratar, né? Aí surgiu até aquela lenda que ele falou assim: eu tava louco, né? O discurso dele foi assim: eu tava fora de si e eu falei aquelas coisas, mas eu não acredito nelas e tal. Aí tem uma lenda que diz que ele falou assim: ah, que eu não acredito que a Terra gira em torno do Sol, mas que ela gira, gira, né? Tipo assim, acontece, eu não preciso acreditar, né? Tipo, mas eu não sei, eu acho que não tem documentos que mostram que ele falou isso nem nada, né? Uma lenda assim que surgiu e aí eu acho que foi mais nesse contexto, sabe, das pessoas não terem mais segurança para poder, assim, pensar sobre as coisas livremente e falar, né, e debater com as pessoas, porque podia soar subversivo e você vai para fogueira. Então você tinha que ter um argumento assim muito convincente. E aí que eu imagino que surgiu esse método, né? Que tipo assim, pô, galera, não é só você chegar e falar assim: "Ah, eu sou um visionário, e eu tô falando que é assim que acontece. Eu sou um filósofo, né? Pô, me prova que você está falando é verdade". E eu acho que é aí que começou esse método científico. E aí de lá para cá, a humanidade se beneficiou muito disso, né? Desse Sim, método. E absolutamente. eu tô tentando, em alguns momentos da história, mostrar isso para eles, sabe? Não ficar aquela coisa só de tacar conteúdo e não saber como se chegou naquele conhecimento. Porque é uma coisa eu chegar aqui e explicar a gravidade. Ah, a gravidade acontece assim e tal. Mas como que o cara chegou nessa conclusão, né? E também para que ele pensou nisso e tal, né? E que consequências teve isso depois para a humanidade? Que na teoria, por exemplo, se você pegasse essa teoria do movimento baseada nos quatro elementos, né? Que você tinha assim, o movimento natural e o movimento forçado. O movimento natural era o elemento ficar no lugar natural dele, então era a terra embaixo, depois o ar, não, a terra, a água, o ar, depois o fogo.
Então, se um corpo era feito mais de terra do que dos outros elementos, ele ia ficar embaixo. Aí o que é feito mais de água em cima da terra e assim sucessivamente, né? Mas aí, por exemplo, como que eu lançaria um satélite baseado nessa teoria? Não tem como. A gente não ia Tacando ter fogo nele. comunicação, não ia ter internet. Taca fogo nele. Aí é meio que isso, né? Para um balão de festa junina, isso faz sentido, É, né? é verdade. Agora, para um satélite, não. Então, para a Lua, não. Por que que a Lua, que ela não é feita de fogo, ela está acima do ar, né? Aí já não, aí começa a não fazer muito sentido. Que ela é um balão de festa junina. Então, ela é Tan, um tan, balão tan. dentro da Lua pega fogo. Lua mil grau. Ela é feita de pena de ganso. Então, Ali, enfim. os meninos comentando ali. Aí, irmão, tá falando muita merda. Vamos na fogueira aqui rapidão. Só testar um negócio ali, pô. Só te mostrar aqui rapidinho aí. Vup, dá uma empurrada assim. Cara. Nasceu vez que você é louco, mó visão torta, vem de fogo. É, se sua visão não era reta igual a da igreja, É, você tava meio enrolado. E nós estamos tipo assim, ó, coisa assim, você escreveu com a mão esquerda, os canhotos eram os sinistros, né? É, Eram os tipo isso, cara. destros e os sinistros. E aí era considerado coisa do demônio. E até hoje tem pessoas que são canhotas e os pais forçam a escrever com a mão direita, né? Eu Porque conheço um acham que cara que passou por isso, cara. Ele era canhoto, né? a mãe dele amarrava a mão dele atrás das costas até ele aprender a escrever com a mão direita. É um primo meu, o pai Que dele horror, forçou ele. velho. Cara, muito nada a ver, né, velho? Que Meu filho é loucura. canhoto, eu achei foi legal. Eu falei, meu filho é diferente. Eu sou canhoto, eu acho massa. Dizem que os canhotos vivem menos, né? Então, não sei. Na época da igreja Talvez, vivia. se você pegar a média exatamente, desde a época da igreja, talvez seja por isso, né? Tem um fator aí que tem que É, considerar, mas eu não sei se isso é verdade, não. E se for também, não diz muita coisa, né? Porque é um estudo estatístico, né? Não tem como afirmar que não tem nenhum gene que te torna canhoto e que faz você morrer mais cedo, né? é questão. É. Algumas coisas que eu li falam que é questão de gosto da própria pessoa mesmo. Que ela Uhum. acaba, começa a fazer as atividades com a mão esquerda e acostuma e vai embora. É, exatamente. Acho que a primeira vez que você pega e mexe, assim, tal, o cérebro já forma alguns caminhos neurais, assim, Ah, e aí ele fala, bom, formei, agora vai ser assim, se ferrou. é. E se quiser fazer o... Mas a pessoa pode treinar o outro lado do corpo. Eu tenho um colega que ele perdeu o mindinho no acidente mais estúpido do mundo. Ah, Mas isso é conversa pra outra hora. Aí tá. ele perdeu o mindinho, né, da mão esquerda e ele era canhoto. Ele perdeu o mindinho da mão Aham. esquerda. E como ele sentia muita dor naquele período que ele estava se recuperando e tal, ele começou a escrever com a mão direita. E aí Uhum. hoje ele é ambidestro. Ele amputou o dedo e tal, mas ele é ambidestro hoje por causa disso. Que massa. É. Eu já treinei um pouco a mão direita também, porque uma dificuldade que o canhoto tem é porque, assim, você vai escrevendo e você vai passando a mão por cima do que você escreveu. Então, Eu se já ouvi for, por falar disso. exemplo, É, você pega um quadro branco, né, que eu vou dar aula, eu não posso escrever com a mão apoiada no quadro, que eu vou escrevendo e apagando. Eu até faço piada com isso, antigamente eu escrevia muito devagar, né, e aí tipo, jogava piadinha pessoal, escrevo meio devagar, porque eu sou canhoto, aí tem um problema, que se eu apoiar a mão no quadro, eu boto assim, eu vou escrevendo o meu nome, e passando a mão por cima e apagando ao mesmo tempo, né. A galera ri pra caramba, assim, e Escreve de tal. trás pra frente. Pois é, se eu fosse japonês, estava de boa, né. É. Eu tenho a teoria de que quem criou a escrita no Oriente, porque não é só no Japão que é assim, né? Ele era canhoto, aí ele deve ter feito numa posição que ele não passava a mão por cima da tinta enquanto escrevia, né? Vai que, não sei, eu Faz invento sentido. essas coisas às vezes, tentando inventar. Mas enfim, tinha essa, né, na época da igreja dos canhotos. E aí tem um primo meu que o pai dele forçou ele a escrever com a direita. No meu caso, meu pai nunca grilou com isso, não. E eu gosto, eu acho massa esse canto, porque é diferente, né? Assim, é alguma coisa diferente. Truque de festa é você escrever com a mão esquerda. Ah! Ei, teve uma época que eu tentei escrever com as duas ao mesmo tempo. E eu já vi gente conseguir fazer isso. Nossa, sai muito Só que feio. aí Eu eu já tentei treinei, também. tipo, né?
Eu treinei uma, duas vezes assim, eu falei, pra quê? Loucura, né? Ficar querendo inventar os negócios. Não cheguei a avançar nisso, não. É, Mas acho que o tema de hoje era isso, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente falar das tempestades Ah, solares e dos sim. pontos solares também. Nota rápida aqui, você sabia? Os pontos pretos que aparecem nas fotos do Sol são pontos de imensa força magnética que faz com que a, a energia a matéria que está na superfície do Sol seja puxada para dentro deles. Então, quando você vê aqueles pontinhos pretos na superfície do Sol nas fotos da NASA, você sabe que são um ponto de extrema força magnética. Outra Ah, coisa, massa. Hum. vamos rapidão, vamos passar os fatos aqui. Vai. Rapidão, rapidão, rapidão. Que pra caber em 1 minuto, pra gente botar no. É, outra coisa. Você quer fazer algum comentário sobre esse negócio dos pontos solares? Sim, eu quero, porque é interessante você pensar assim, pô, se ele, né, você tem essa maior intensidade do campo magnético, né, por isso, Uhum. e aí a radiação ela é atraída e volta, né, para o Sol. E aí isso faz uma conexão lá, acho que com o nosso primeiro episódio. A gente comentou por que que a gente enxerga, que a luz chega no nosso olho, né? Uhum. Aquele ponto é escuro porque o raio de luz que saiu daquele ponto voltou para o Sol e não chega no nosso olho. Então a gente não enxerga, por isso fica preto, né? O que não quer dizer que não tenha bastante radiação lá, na verdade. Só que entrando, né? É, É mais ou menos a lógica do buraco negro, se a gente parar para pensar. A luz tenta sair e não consegue, né? é. E aí por isso fica escuro. É um dínamo, né? Que é a eletricidade. Uhum. O magnetismo gera eletricidade, a eletricidade gera magnetismo e fica aquele negócio louco ali, fica girando. E esses pontinhos escuros no Sol são pontos de extrema força magnética. É, Uhum. força ou atração, né? Eu não sei se eu estou falando o termo correto, mas enfim. A outra coisa são as. O Ludwig perguntou se a gente já falou de buraco negro. Falamos no episódio perdido, É. que foi o episódio 0, aí a gente falou de buraco negro e ele desapareceu. É, ele entrou no buraco negro esse episódio. Aí. Esse episódio não conseguiu sair É, do buraco negro e se perdeu. Mas vai exatamente. ter, tá? Futuramente a gente vai refazer. Vai ser outro episódio, a gente vai falar vai repetir algumas coisas e vai falar coisas novas também. Uhum. Falamos de exatamente. O Rio É, tava, né? falamos muito de Interestelar. Pô, foi Interestelar, massa. foi bacana. Que pena perder, né, cara? Aquele episódio que ele foi massa. Mas vai ter outro, tá? Vai ter o Futuramente. 2.0. Então, continua aí A, acompanhando que vai dar bom. a outra A outra informação que era interessante também que eu tinha que falar é das tempestades solares, que eventualmente o Sol ele ejeta muita massa coronária, que é a massa da coroa dele, ou também a própria massa que sai de dentro dele mesmo. Ele ejeta essa massa e a gente está sendo constantemente bombardeado pelo vento solar, né, as partículas carregadas do Sol, e de repente vem aquela massa cheia de energia, acerta a Terra. E o que protege a gente? Primeiramente o nosso campo magnético. Ele forma um escudo ali que ele deflete toda essa massa carregada do Sol e ela passa direto. E isso forma a aurora boreal, como o Rafael tinha comentado mais cedo. E às vezes acontece de essa massa ser muito grande e muito carregada. E aí quando ela vai esticando o nosso campo magnético e forma uma cauda atrás da Terra. E aí quando ela Uhum. estica demais, essa cauda meio que arrebenta, vamos dizer assim, e volta carregada ainda com a massa que veio do Sol. E isso gera um impacto assim enorme em máquinas. Tudo que é movido por eletricidade toma um baita de um choque, né? Porque fica sobrecarregado. Uma forma de evitar que esses aparelhos sejam destruídos ou danificados por esse surto de energia é manter eles desligados, né? Se a gente conseguir Aham. detectar, é desligar eles da fonte de energia e esperar passar o surto de energia para não danificar nada. Mas se acontecer uma tempestade dessa muito violenta e imprevista, e a gente não tomar precauções, pode derrubar a energia do planeta todinho. Caramba, que doido, já Ia ser pensou, cara. catastrófico para a civilização moderna, né? Se fosse, sei lá,
500 anos atrás não ia fazer a menor diferença, porque não tem Não vai muita fazer nenhuma aparelho. diferença, exatamente. Mas isso É aí. porque esses picos de energia eles podem gerar uma corrente muito maior do que a esperada, né? E aí geralmente os nossos aparelhos eles são feitos para resistir uma certa corrente, por causa do efeito da resistência, né? Que eles vão aquecer e tal. Então, ser bombardeado com uma onda eletromagnética muito alta, né? De uma vez, assim, de surpresa, pode ser que faça passar uma corrente rápida, igual você falou, né? Indução eletromagnética mesmo. Uhum. De repente surge uma corrente muito grande, né? E aí vai danificar vários aparelhos Isso. e ia dar ruim cabuloso mesmo. Acho que em 2012 teve uma massa gigantesca de matéria solar que passou assim, raspando pela Terra. Em termos Uhum. astronômicos, passou muito perto, mas não Uhum. chegou na gente. E a sonda, inclusive, detectou que o dia inteiro tem ejeções de massa, assim, tipo como se fosse umas baforadas assim, de matéria que sai da superfície solar, mas ela evapora. Porque ela não consegue chegar na Terra, né? Mas algumas até Uhum. saem da coroa do Sol, mas chega com baixíssima intensidade aqui, a gente nem detecta. Mas ele chegou a filmar várias ejeções de massa assim que acontecem na superfície. E se for uma ejeção muito grande, ela pode chegar na Terra e causar esses surtos eletromagnéticos aqui. Sim. E aproveitando isso, e também que citaram aqui o Interestelar, né? O Hilden falando do nosso primeiro episódio, que a gente falou bastante do Interestelar, que tem tudo a ver falar de buraco negro e falar do Interestelar, né? Uhum. E aí, voltando àquele planeta que ele era todo água, né? Que É. eles chegaram e só tinha basicamente água no planeta. E aí, a explicação da cientista é que provavelmente porque ele estava perto do buraco negro, isso impedia que radiações de matéria chegassem nesse planeta. Porque aqui o Sol ele fica emitindo essa matéria e parte disso chega na gente, né? E aí os elementos mais densos eles são formados nas estrelas, não no Sol porque como eu falei ele é uma estrela pequena, então ele chega no máximo no carbono e morre. Mas existem estrelas maiores que vão gerar elementos mais pesados, né? E aí esses elementos eles são formados realmente nas estrelas. Não tem como o planeta Terra, depois da formação dele, não existe uma pressão suficiente aqui para a gente conseguir fundir no núcleos naturalmente, né? O planeta naturalmente funde núcleos de elementos até formar elementos mais pesados. Porque se você for olhando na tabela periódica, o que vai acontecendo é que o número de prótons e nêutrons no núcleo vai aumentando, né? Ou seja, se pegar dois átomos de hidrogênio e juntar, aí você tinha lá um próton e um nêutron, né? Você vai juntar agora, você vai ter dois prótons e dois nêutrons. Não é exatamente assim, porque pode ser que aconteçam os efeitos aí muito loucos, mas assim, em geral é isso. Você vai juntando os núcleos e vai formando elementos mais pesados. Então, na verdade, tudo é feito a partir das mesmas dos mesmos elementos, né, iniciais que são prótons, e nêutrons e elétrons, que por suas vezes são feitos de quarks, né? Então, quando a gente fala ouro, cobre, tungstênio, hidrogênio, hélio, tudo veio da mesma coisa, né? De uma mesma coisa, se organizando de formas diferentes, formam elementos diferentes. Uhum. E esses elementos eles conseguem existir graças à pressão enorme que você tem no interior de estrelas extremamente grandes, né? E aí quando elas acontecem essas supernovas, que é a estrela explodir, né? Ou essas emissões de radiação e de massa, aí elas jogam isso para o universo. E aí, por exemplo, um planeta que tem basicamente só água, ele pode receber quantidades de carbono, de ferro, de outros elementos que são importantes para surgimento de vida, de minérios e tal, né? E aí você pode ter uma composição tipo o planeta Terra, assim, que tem vários minérios, vários elementos, tem vida e etc. Uhum. Por isso que o Sagan que falou, né, que nós somos poeira de estrelas, Uhum. porque o nosso sistema solar ele foi composto a partir de matéria que veio de que eu falei até no início do episódio, né? Uma Não deu nebulosa, né? branco aqui, não. Uma nebulosa, exatamente. A nebulosa, ela é formada quando uma estrela morre, quando ela explode, aí aquela matéria fica ali no espaço ali, né, formando mais ou menos uma nuvem de matéria. Então, sim, foi uma outra estrela que morreu
E aí, reciclando a matéria dela, viramos nós. Então, a É. gente foi já reciclado, assim. O Sol é uma estrela de terceira geração, né? Isso, exatamente. É feita da matéria de uma outra estrela, né? Que já morreu há muitos milhões de bilhões de anos atrás. É, é que você falou, né, que a supernova é um evento que libera tanta energia que é capaz de gerar novos elementos a partir da explosão dela. E infelizmente o nosso Sol não vai virar uma supernova. Eu fiquei meio decepcionado com isso. Exatamente. A gente não vai ter um buraco negro, infelizmente, Nem no nosso sistema supernova. solar supernova. A gente vai ter uma gigante vermelha, e depois um anã branco, e depois ele morre. Mas aí o planeta Terra já vai ter acabado. É. Até lá, ou a humanidade está já viajando aí, que nem nos filmes de ficção científica, né? Pulando de planeta em planeta e tal, Uhum. ou ela vai acabar, né? Eu imagino que é muito tempo. Então, se nos últimos 10 anos, 20 anos, a tecnologia evoluiu de uma forma que as pessoas há 20 anos atrás não conseguiriam imaginar, né? Ninguém ia imaginar que, por exemplo, a gente podia fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Há 20, 30 anos atrás, se falasse, o povo ia falar, ah, você tá assistindo muito filme, tá doido? Né? Celular, você pega... Eu falo até para os meninos assim, hoje a informação, ela tá literalmente na palma da nossa mão, né? Você pega o celular na palma da mão e você acessa, É verdade. sim, grande parte do conhecimento que a gente tem no mundo todo, né? Então, assim, adquirir novos conhecimentos não é mais tão interessante, né? O interessante é saber, primeiro, filtrar conhecimento e saber o que fazer com ele, né? Como pesquisar e tal, não ficar, recebi no Zap aqui que o Sol é feito de, sei lá, papel. Caramba, professor, o Sol é feito de papel. Ah, velho, pô, né? Ele é Tipo um assim, bombril rodando no espaço, cara. é um bombril rodando no espaço, sei lá. Um bombril Então, aceso. assim, o lance é a gente saber ter um mínimo de conhecimento para ver a informação e falar, oxe, meio estranho isso aqui. Aí você vai perguntar para alguém, né? E nesse negócio, a sonda foi lá, encostou no Sol mesmo. Aí o aluno achou estranho, aí ele veio me perguntar, né? Uhum. Então, assim, é massa. Muito pertinente do seu aluno perguntar isso, que realmente foi, É, foi bem exagerada essa informação. foi bem exagerada essa informação. Eu achei massa ele me perguntar, quer dizer que ele tá lendo, tá acompanhando aí, né, as Uhum. paradas. Mas é isso, às vezes os caras falam, e aí, por exemplo, aqui, quando a gente fala assim, o negócio passou perto da Terra, esse perto pode ser muitos quilômetros de distância, né? A gente tem até uma notícia aí, um cometa vai passar muito perto da Terra e está alertando os cientistas. Aí você vai ver perto quanto? Não sei quantos mil quilômetros de distância. Pô, então, mas astronomicamente é perto, é. Mas a chance dele colidir com a Terra e causar, né, alguma coisa assim de filme Hum. é muito pequena, assim. É só porque você tem que ficar em alerta mesmo, né? Porque esses cálculos, eles também podem ter alguma imprecisão, algum evento pode acontecer ali no caminho. Então, assim, chega uma certa distância que astronomicamente é considerado perto, aí eles já ficam em alerta, mas isso é um sistema de segurança, né? Isso, na É. verdade, mostra que a gente está mais ou menos seguro em relação a isso, né? As agências O problema espaciais, elas. Agências espaciais de todos os países, elas não são só né, um lugar onde o nerd ganha dinheiro para ser feliz. Né? Ela é um local Aham. para para Garantir uma segurar, certa segurança, para manter a segurança aérea e espacial do planeta, né? exatamente. São coisas que a gente não se preocupa no cotidiano, né? E graças a eles a gente não precisa mesmo se preocupar, né? É. Que é tipo isso. Você não passa o dia a dia assim, ai, caramba, e se cair um cometa, o que eu vou fazer? Você não tem gente lá de olho, né? E se cair também não tem o que fazer, né? É. O máximo que Vou a gente pegar meu conseguia carro. fazer era defletir, tentar Eu desviar a digo rota assim, dele, né? Mas... eu digo cada um de nós não teria muito o que fazer, né? Ah, é. É. Existem né, algumas maneiras de você defletir, né, ou porque assim, tem que você, quando o cometa chega, a gente voltou para o episódio passado, né? Você Uhum. tem que saber a composição dele para você saber o que que você vai fazer, porque pode ser que venha, vamos explodir lá o cometa. Aí ele se quebra em pedaços, outros pedaços menores,
mas ainda consegue vencer a atmosfera. Aí você só vai tirar de um negócio grande caindo para vários negócios grandes É, caindo, né? a bala de canhão vira um tiro de escopeta. É, exatamente. Não tem. Então tem que ver qual é a composição dele, o tamanho, a massa, se você consegue jogar ele para o lado e ele desviar da rota, né? Ou se você só destrói ele em pedaços menores, e depois que entrar na atmosfera vão se desfazer. Então tem várias técnicas, mas aí que é importante monitorar, né? Ele tá lá longe, você fala, ó, tá em rota de colisão. Como é que é esse cara? Aí analisa a composição e tal, e aí toma as providências. Mas vocês aí que estão ouvindo, não tem como. Se o cara chegasse e falar, ó, daqui a um mês o cometa vai bater. Beleza, então vamos Aproveita, vai viajar, vai curtir o resto vai os seus viajar, 30 vou dias pra praia, restantes. morrer na praia. Vai morrer na praia. Meu avô adora falar isso, cara. Você vai morrer na praia. É, outra coisa também falando que proximidade, porque tá perto. Cara, a Lua tá perto da Terra em termos Hum, astronômicos, né? Mas entre a Lua e a Terra cabe todos os planetas do Sistema Solar com folga. E eu fiz as contas, dá mesmo. né? É realmente, dá isso aí. Se você colocasse um encostado no outro, né? Dá, tem espaço Entre a suficiente. Terra e a Lua cabe todos. Cabe. Exatamente. Então, é longe pra caramba, né? E eu Mas é fui. porque a gente não. Eu acho que a gente não tem uma noção, e é quase que impossível, porque, assim, é, entre a Terra e o Sol tem 150 milhões de quilômetros. Uhum, Aí você tenta imaginar 150 milhões de quilômetros. Não dá. não A gente dá. não tem como imaginar isso. A gente imaginar, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua é algo que a nossa mente ela não consegue alcançar essa proporção, né, de distância e tal. Uhum. Até porque a maioria das imagens que a gente vê nos livros, nos vídeos aí no YouTube, são fora de proporção, porque senão não É. ia caber no papel, né? Se É, você fosse, por exemplo, falar de eclipse e desenhar proporcionalmente o tamanho do Sol, da Terra, da Lua e a distância entre eles, não tem folha de papel que cabe isso. não tem. Porque É. ou a Terra e a Lua iam ficar invisíveis no papel, né? Ou não ia caber, porque a distância seria muito. Se eu fizesse a Terra uma bolinha assim, pequenininha, mas ainda visível, aí o Sol ia ter que ficar cabulosamente longe, cabulosamente grande, não ia caber também. Uhum. Então, você ia ter que ter vários papéis, assim, né? Tem um negócio que eu acho legal, que é num barbante. Você pega um barbante e você transforma a distância, acho que é do Sol até a Terra, em 1 metro, e depois você faz as proporções para o restante dos planetas, da Lua e tal. E aí Uhum. você vê assim, você fala, caramba, é meio que, né? Tipo assim, é bem mais longe do que parece nos livros e tal. E aí também tem alguns vídeos que mostram a proporção de tamanho da, da Terra, do Sol, da Lua, né? Ele O vai sol é pegando só um pedacinho assim no cantinho da imagem. exatamente, é. Porque ele é tão grande Dá que você pra- só vê uma fatia dele assim no uma cantinho. fatiazinha. É. Depois eu vou até procurar isso para Ah, também postar aí nas nossas redes. A gente vai começar a movimentar, né? é. Nosso Instagram, TikTok, Eu vi que mais? Twitter. Twitter. Ah, uma coisa que eu vi também uma vez foi uma foto mesmo da Terra e da Lua. Eram dois pontinhos brancos assim na imagem. Cara, é muito longe. Foi tirada, É se não me muito engano, de longe. Marte, ou foi da órbita de Saturno, não sei. Mas foi muito longe. E você consegue ver os dois pontinhos assim, e é um em cada canto da imagem. De tão grande que é a distância entre os dois. Então, assim, distância astronômica é um negócio muito, muito maior do que a gente consegue conceber, né? É, Mas, exatamente. Difícil imaginar você falar assim, massa do Sol, o volume do Sol 1.300.000 vezes o volume da Terra. O volume da Terra a gente já não imagina, né? porque a gente na Terra é um pontinho, né? Um grãozinho de areia assim, Uhum. invisível. Imagina no Sol. Imagina uma pessoa na superfície do Sol. Aí que ia ver um plano mesmo, né? É. Hum, Perder de vista assim, ó. Aí é poder dizer que o Sol é Planozão. plano. Exatamente. Aí. É, nunca vi alguém dar uma volta no Sol e falar que ele é redondo, A gente dá a né? volta no Sol Imagina. todo ano. Pô, haja vida para você dar uma volta no Sol. É. E nós Tá estamos aí um chegando a 1 hora e cálculo. meia aí, cara. Depois eu vou. Tem uma galera que já deu. Várias pessoas deram volta no planeta Terra, né? Aham. Eu vou calcular a velocidade média dessa galera
e ver quanto tempo demoraria para dar a volta no Sol. Para a gente ter uma noção de quão grande é, vai ser um número meio absurdo, assim. Talvez a pessoa não viveria para isso. Não sei, eu vou fazer. Ah, uma É coisa mesmo, engraçada que cara. Você eu pega. pensei, Aí você pensa assim, pô, você ia levar tantos anos pra dar a volta no Sol. muitos anos, talvez seria impossível. Vamos supor que o Sol fosse habitável Uhum. ou que tivesse um planeta do mesmo tamanho do Sol e pessoas como a gente vivessem lá. Talvez fosse impossível uma pessoa dar a volta, porque ela morreria antes, né? Não ia ter É. velocidade suficiente. Mas aí eu não sei disso, tem que Interessante, calcular e gostei desse aí experimento. o resultado com certeza vai ser impressionante. A gente grava um videozinho para falar disso também. Eu fiz as contas aí. Eu calculei, mais um vídeo. Fazer disso o meu bordão, assim, várias paradas. Eu calculei. E é isso aí, estamos chegando em 1h33 aqui. Acho que se tiver É, perguntas aí, já pode mandar pra nós aí que a gente responde no round relâmpago aqui. exatamente. Perguntas finais, né, pra gente fechar. Eu acho massa que a gente tem um chat bem participativo, assim. É, A galera sempre comenta bastante, pergunta, manda um boa noite. Isso é massa. é muito importante. Ajuda muito a gente. Tanto na Twitch quanto nas outras redes sociais. Uhum. E aí, perguntas? Perguntas? Acho que não, né? A galera Ah, vai perguntando durante, eu tenho reparado que a gente, assim, sempre eles vão perguntando e a gente vai respondendo, né? uhum. E as perguntas rolam mais durante mesmo do que no final. É. Bom, considerações finais então? Não, acho que hoje, na verdade, eu nem pensei em considerações finais. Só acho que é interessante a gente ter noção dessas coisas, Uhum. né, da ciência e do universo, porque eu tenho visto muito debate no TikTok, por incrível que pareça, sobre ciência e religião e não sei o quê, né? E até foi engraçado que hoje um cara comentou num vídeo da menina lá assim: ah, eu não tô nem aí pra ciência, eu não acredito mesmo e eu não tô nem aí. E aí tinha um áudio de um outro cara que ele falava assim: a ciência não tá nem aí pra você, se você acredita nela ou não, não sei o quê. E aí ela fez, tipo, uma dublagem desse áudio, entendeu? Aí tem como você responder o comentário com vídeo. Quem não conhece o TikTok, né? Você pode clicar no comentário e para responder tem uma câmerazinha. Você pode fazer um vídeo respondendo e aí no seu vídeo aparece o comentário assim. Aí fica tipo o cardzinho com a pessoa falando: não tô nem aí pra ciência e tal. E ela redublando: a ciência não tá nem aí, se você acredita. E é isso, né? É meio que o filme lá do Não Olhe Pra Cima, né? Um cometa tá vindo em rota de colisão com a Terra. Aí você fala: ah, mentira, isso aí não acredito. Vai bater e você vai morrer, não adianta acreditar. Não, não é uma questão de, né? A gente está falando de fatos. Então, assim, aí voltando, né? Eu vejo muito esses debates e eu vejo as pessoas querendo falar com uma certa propriedade de ciência sem entender nada, nesse nível do cara achar que o Sol é menor que a Terra, que dá para jogar água e apagar o Sol, e ele querendo falar com propriedade, assim, que não, que a ciência é isso, ciência é aquilo, e vocês que acreditam na ciência como se a gente tivesse uma seita, né? Uma seita dos cientistas, assim, a gente acredita e a gente vai dominar o mundo e tal. A Cara, é nossa muito toga louco, né? é um jaleco. Todo mundo se reúne em volta de uma mesa com uns quadros negros em volta. E a gente falando, como vamos dominar o mundo? Já sei, vamos inventar que existe uma teoria da relatividade. É. Curte o meu plano. É genial esse plano, né? Eu vou inventar. Eu vi também um vídeo Os esses caras dias com a do. mãozinha. é, o Olavo também falando do Einstein, do Newton, assim, que eles eram burros e não sei o quê. Aí eu, pô, cara. Então, eu acho que, além da curiosidade, né, e da gente meio que se divertir fazendo isso aqui, Uhum. eu acho bom que as pessoas vão tendo noção do que está acontecendo, né? E às vezes a gente só joga informação, às vezes a gente tenta mostrar como se chega nela e tudo, porque aí você tem uma base melhor para poder questionar essas coisas, né? E entender como que elas afetam a nossa vida,
até decisões políticas que a gente tem, decisões, enfim, do dia a dia. Uhum. Então, eu acho massa que a gente tem essa iniciativa, né, de fazer e que as pessoas estão participando e estão curtindo, mandam feedback depois quando termina. Aí vem uma galera às vezes no meu WhatsApp, né, ou lá no Instagram. Pô, hoje foi massa, esse tema eu tinha maior curiosidade e tal. Aquele dos cometas que eu expliquei que era cometa, meteorito. Aí o Uhum. PH me mandou. Hoje o PH não apareceu, inclusive. Me mandou assim: ah, massa que agora eu vou ganhar as discussões de família sobre isso aí e tal. Eu falei, cara, quem é a família que fica discutindo o que que é cometa, Pô, meteoro e deve ser tal, uma né? conversa muito legal no almoço de domingo. Deve, deve. Deve ter surgido por causa do filme, né? Não Olhe Pra Cima. Mas é Ah, isso. O fato da gente ter um podcast falar dessas coisas instiga essa curiosidade, né? E aí você uhum. pode ler mais, você pode ver filmes sobre o assunto e achar mais interessante do que você acharia. Pode conversar com seus amigos, com sua família. E aí a ciência vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? E a gente passa a entender ela melhor e até saber até que ponto a gente vai falar sobre ou não. Você vai chegar lá querendo botar a mó banca, um negócio que você sabe que você não entende, né? Não vai fazer isso. Geralmente é porque o cara é o Dunning-Kruger, né? O cara acredita que ele sabe muito e que ele tá ali Tenha dando a pelo menos palestra. um palpite educado, né? É. O que ele não percebe é que ele tá fazendo humor involuntário e a gente tá do lado de cá morrendo de rir. Tá fazendo papelão. É, mas é isso. Bom, as minhas considerações finais é só que lembre-se que o sol é muito importante na nossa vida. Sem Usem ele, filtro solar. sem ele a gente não existia, mas o excesso dele pode matar a gente também. Pode deixar de existir também por causa dele. E a gente vai Exatamente. eventualmente. A gente vai, na verdade. A não E ser que a gente viaje pelo universo. ou se a gente conseguir uma esfera de Dyson, né? A gente podia falar disso depois, é muito interessante. Podemos. A Aham. esfera de Dyson é um dispositivo hipotético que seria tipo um invólucro assim em volta do Sol e ele absorveria 100% da energia do Sol e transferiria para a Terra, para a gente dominar a energia do Sol e usar ela como nós bem entendêssemos. Aí nós seríamos uma civilização estelar, né? Que a gente domina a energia estelar. Mas é Aham. isso aí. E Que loucura. continuem curiosos. Continuem curiosos. E eu acabei esquecendo. Obrigado quem participou, né? Muito Eu obrigado. gosto sempre de agradecer a galera aí que veio no ao vivo. Eu sei que tem gente que já me falou que assiste no YouTube, no Spotify, né? Uhum. Mas o ao vivo tem interação, então tem um carinho especial. Não que não, né? Os outros também a gente não fica satisfeito da galera estar assistindo, Aham. mas por ter a interação, eu acho o ao vivo mais legal, mais divertido. Mais Então, queria divertido. agradecer a quem está aí, né? Acompanhando junto com a gente, assistindo, mandando comentário, as piadinhas aí no chat e perguntas. Lembre-se que o homem Obrigado aí. conseguiu chegar ao sol porque ele foi de noite. É, exatamente. A moral do episódio é essa. Vai de noite. Vai Vai pro de sol? noite você Vai chega à no sol noite. tranquilo. Isso Ah, aí. mais um lembrete: hoje às 21h30 foi liberado o vídeo do episódio da semana passada lá no YouTube. Então quem quiser conferir, pode ir lá. A gente falou sobre vulcões em erupção, tá cheio de imagenzinhas legais pra vocês verem lá. Tem uma ediçãozinha bacana. E é isso aí. Isso. E amanhã às 18 vai sair no Spotify, né? É, Vai ser toda quinta às 18 no Spotify e que horas quarta-feira, no YouTube? 21h30. Quarta 21h30 no YouTube. Então, enquanto estiver rolando o episódio aqui, o da semana anterior vai sair no YouTube, né? É. E na quinta sai no Spotify. Então, podem conferir lá, assistir de novo, indicar para seus amigos. Quem puder ajudar a gente a divulgar esse trabalho, né? Sim, por favor. Compartilhando com os amigos, falando, olha que massa, aí manda o link, assim. Pode mentir se você não acha massa. Olha que massa. Tá cheio de curiosidades, vai lá, pô, dá uma olhada. Vai lá no. Ó, uma coisa que eu tenho falado muito com a galera, porque assim, a galera não conhece o algoritmo do YouTube, tem um negócio que chama taxa de retenção, que é o tempo médio de visualização do seu vídeo. Então, eu já tive experiência com o canal anterior, né, que eu postava aulas de física, e alguns amigos meus que já são formados, não estavam a fim de assistir a aula, mas eles iam lá só para dar um like e saía. Aí eu ganhava curtida, mas minha taxa de retenção ficava muito baixa
E aí o YouTube entende que a pessoa parou de assistir porque não estava gostando do vídeo e Uhum. para de distribuir. Então, uma ajuda muito grande que a galera pode dar é abrir o vídeo lá no seu navegador e deixar rolando até o final. Mesmo que você já assisti, deixar rolando, entendeu? E dar o like, pronto. Só Uhum. isso aí o YouTube já vai falar, ô, esse vídeo aqui é bom, hein? Vamos distribuir aí pra galera que... E aí ajuda bastante a gente a crescer. Se der comentário, então, melhor ainda. Se você comentar no vídeo, ele vai distribuir bastante. Vai jogar Então, quem Minecraft e deixa o puder... vídeo rolando no fundo. Isso, exatamente. Deixa rolando lá, vai fazer outra coisa. Deixa um comentário assim, que top, que fera, né? Sei lá, dá uma zoada lá O Rafael e mandou dá um dizer like. que eu gostei. O Rafael pediu para eu falar que o vídeo tá bom. Aí dá um like lá. Ah, E isso ajuda a distribuir, né? E mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, assim. Então, às vezes não é... Assim, é uma ajuda muito grande, só isso mesmo. Vai lá, dá o like e deixa o vídeo rolando. é. Ajuda bastante. Ajuda a gente a crescer, o canal cresce, o podcast cresce, a gente começa a fazer receita com o podcast e começa a investir em mais conteúdo, Exatamente. mais qualidade de produção, etc, etc. Uma coisa leva a outra. Então, se O vocês meu puderem cenário pode não compartilhar, ter bastante bagunça na escrivaninha e Lego ali. eu Os vou, negócios. eu vou consertar esse quebradinho aqui na quina da minha parede. Vou pegar minha espada aqui, já que eu tô falando da bagunça. E é isso. Quem puder ajudar aí na divulgação, vou agradecer muito. Inclusive, se o Ítalo estiver assistindo agora, toda semana, o Ítalo posta nos stories dele. Eu posto a divulgação, né? Lá no meu Instagram e no do Spot Física, ele vai lá e compartilha. Então, Massa, obrigado, Ítalo. Você é lindo. isso aí. A Olindrife e João Vitor, que participaram bastante hoje, muito obrigado também. Para quem mais apareceu na live de hoje, muito obrigado. A presença de vocês é muito importante. E se vocês sentirem que gostariam de ouvir de novo o que a gente conversou aqui, passa lá no YouTube, passa no Spotify, que a gente tem as reprises lá. E é isso, muito obrigado a todos. Continuem curiosos. E até a próxima. Se tiver mais alguma coisa para falar, Não, então não. é isso? Continuem Então, curiosos. continuem Só. curiosos. Então valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Falou.